Olá, salve! Qual dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro começou melhor a temporada e promete mais para o seu torcedor ao longo de 2024? Fizemos uma pesquisa hoje no programa Bola em Jogo da Super Rádio Tupi, que eu apresento todos os domingos de meio-dia às 3 da tarde, e o resultado da pesquisa foi muito claro. Vamos contar como foi, mas antes aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e você vai ficar na cara do gol. A pesquisa do programa foi: tendo feito 2 contratações de peso nesse começo de temporada, o Flamengo contratou o De La Cruz e o Vinha. O poder financeiro que o Flamengo tem de fazer novos investimentos conferem a ele o direito de ser considerado o clube mais favorito para ganhar os campeonatos que vão ser disputados esse ano? 70% dos ouvintes da Tupi disseram que sim. Outros 30% disseram que não, acreditando até que o Flamengo, assim como no ano passado, mesmo com muitos investimentos, pode quebrar a cara e não ganhar nenhum campeonato. Isso aconteceu no ano passado. Mas o que vai acontecer afinal? E o que pensa você que nos acompanha aqui no canal do YouTube Heraldo Leite na Cara do Gol? Quero a sua opinião. O Flamengo contratou o De La Cruz e o Vinha, jogadores, contratações pontuais. De La Cruz para o lugar do Everton Ribeiro, que foi embora para o Bahia, e o Vinha para ser um segundo lateral, um jogador mais experiente, mais tarimbado do que o Ayrton Lucas, para revezar ou para disputar posição na lateral esquerda. Mais nenhum outro jogador. Tentou ou tenta ainda um zagueiro como o jogador do Bragantino, que é ótimo jogador, o Léo Ortiz, mas que faz jogo duro para ceder o jogador, e um lateral direito, que parece ser a maior carência do time. Tem o garoto Wesley e tem o Varela, que em tese é jogador de seleção, ele joga e é convocado constantemente para a seleção uruguaia. No Flamengo, fez um gol, uma atuação razoável nesse primeiro amistoso do ano, mas é muito pouco para o que se esperava dele para jogar pelo Flamengo. O Vasco fez 3 contratações para jogadores que vão entrar para jogar. O zagueiro João Vitor, o lateral direito e zagueiro Rojas e o atacante David, jogador de lado de campo, atua mais pelo lado esquerdo, ex-Atlético Paranaense, depois passou pelo Cruzeiro. Mas não é um jogador que chega a chamar a atenção da torcida. Inclusive, ele nem foi anunciado oficialmente, porque houve lá uma certa rejeição de alguns setores da torcida do Vasco. Precisa de muito mais. O Vasco é talvez o clube que mais, dentre os 4 grandes do Rio, mais precisa de reforços. Porque o que aconteceu no ano passado foi o time chegar na última rodada, na última partida do ano, precisando de uma vitória para escapar da zona de rebaixamento. Para escapar do rebaixamento para a segunda divisão. E aconteceu. Aquele gol do Serginho, Salvador, virou até um salvador da pátria vascaíno, acabou confirmando o Vasco na primeira divisão. É um time parecido com aquele que o torcedor do Vasco quer? Positivamente não é. Espera-se mais do Payet, mas ele começou o ano como reserva. Como pode? Afinal de contas, não faltava só a forma física, o descanso das férias, a pré-temporada, para que ele começasse a jogar o seu futebol? E ele começou na reserva. Nesse segundo jogo disputado lá no Uruguai, já começou como titular e tem que ficar titular. O técnico Ramon Dias tem que encontrar uma solução. Mas ele marca pouco e bota outros jogadores para marcar. Porque o Payet tem que começar jogando, tem que ser titular do time do Vasco. Mas ainda é pouco. O Vasco ainda precisa de um atacante mais efetivo, mais cascudo, mais experiente para jogar ao lado do Verratti e resolver os problemas de gols do Vasco da Gama. O Botafogo mandou muita gente embora, a torcida brigou com o time, ficou zangada, continua, grande parte dela, zangada com o time, mas o Botafogo conseguiu 2 vitórias no começo de temporada. E o técnico, o Thiago Nunes, resolveu colocar todo mundo para jogar no começo de ano. Embora ele precise mais do que ninguém de jogos consecutivos com o mesmo time, para arrumar um time com capacidade criativa, bom poder defensivo e, sobretudo, entrosamento, que o Botafogo não tem. Se mudar o time inteiro a cada jogo, não vai ter entrosamento, e a primeira decisão já é no começo de fevereiro, a primeira partida da pré-Libertadores. Ainda tem o Manafá, que vai chegar para estrear, o Barbosa
e o Halter formam a nova zaga. O Botafogo perdeu Adrielson, Vitor Cuesta, ao que parece, não fica mesmo, e a nova zaga precisa de entrosamento e confiança. Halter, mais um pouco, digamos, fácil de adaptação. O Alexander Barbosa precisa de mais coisa. E a única contratação que chegou para, de fato, agradar ao torcedor é a volta do Jefinho. Jefinho chegou, já estava lá em meio de temporada, jogando na França, e em 2 jogos fez 2 gols, criou oportunidades de gol. Aliás, parece que ele aprendeu a fazer gol, a finalizar, que era a sua grande deficiência. E o Savarino, que ainda está para estrear. São boas contratações, mas ainda precisa mais o Botafogo. Um camisa 8, um camisa 10, né? Função camisa 10, pelo menos para revezar com o Eduardo. O Eduardo é o jogador da posição, mas ele parece não aguentar ritmo de jogo. Ou o Botafogo precisa ter alguém que mexa com os brios dele para disputar essa posição. E no Fluminense a mesma coisa do ano passado. O Fluminense tem uma disputa de Copa já no começo desse ano contra a LDU, a Supercopa Libertadores, ou a Recopa, exatamente, Supercopa Libertadores. Vai ter que jogar contra a LDU primeiro lá e depois aqui no Maracanã. E nesses jogos eles têm que estar já preparados. E o time nem voltou, porque terminou muito tarde a temporada de 2023, foi o último time a se, digamos, descansar, a dar férias, porque ele disputou a final do Mundial de Clubes. E vai voltar agora, porque quem está jogando o Campeonato Carioca é o time sub-20, é o time alternativo, vai voltar agora com os jogadores totalmente fora de forma. Eles precisam recuperar a condição física perdida com o período de férias. Haverá tempo para encarar de primeira logo essa Recopa Sul-Americana contra a LDU. A LDU é uma pedrinha na chuteira do Fluminense desde aquela decisão de Libertadores. Enfim, os torcedores e os ouvintes e os nossos seguidores podem opinar. Quem começou melhor a temporada, quem promete mais títulos, pelo menos na teoria, para a temporada de 2024? Deixe o seu comentário, coloque aqui a sua opinião e nós vamos debater para que você fique na cara do gol. Aquele recado, inscreva-se no canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e você vai ficar na cara do gol. Até a próxima!